de dimensão n. Então, a cohomologia de M com valores em R, com suporte compacto, é isomorfa à homologia em grau n-k de M com valores em R. E esse isomorfismo ele é dado exatamente pela transformação que leva uma classe de cohomologia alfa. Bom, basicamente, eu vou botar entre aspas, né, porque quando realmente quando a variedade é aberta, isso aqui é definido por um limite. Mas quando a variedade é compacta, isso aqui é definido por alfa vai na classe de M, na classe fundamental de M, cap com alfa. Na verdade, dá para definir isso aqui também no caso de cohomologia com suporte compacto, né? Então, esse M vai ser uma classe um limite de classe de homologia. Tá? Bom, eu vou colocar isso aqui meio que entre aspas, porque eu acho que não dá para fazer exatamente tão bonito, porque esse limite eu acho que não vai ficar tão bonito aqui no caso de homologia. Você não pode realmente falar de homologia com suporte compacto. Mas eu vou colocar entre aspas, no caso onde M é compacto, isso aqui de fato essa aplicação de... Você pode tirar as aspas, né? Podemos tirar as aspas. Ou seja, a transformação que vai de HK de MR em HN-K de MR e que leva alfa na classe fundamental de M, cap com alfa, é um isomorfismo. Tá. Como eu falei, só para esclarecer, no caso em que M não é compacto, você não tem uma classe fundamental, em geral, né? Porque no caso de M não compacto, o HN de M é zero. Então você não pode tomar essa classe dessa forma. Então o argumento que a gente fez foi um argumento de limite. Por isso que eu coloquei as aspas. Tá. Então um corolário disso, é que eu acho que vocês já devem saber, é que se M é uma variedade fechada e orientável, de dimensão ímpar, então a característica de Euler de M é igual a zero. Eu acho que isso todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento, e a demonstração é simples, né? A demonstração é... Bom, o que é a característica de Euler, né? A característica de Euler ela é a soma alternada. Bom, eu tenho que assumir uma coisa que eu não vou mostrar, mas que não é... Tem algumas formas diferentes de mostrar, mas que é o fato de que a homologia é sempre de dimensão finita. Bom, isso é necessário para você até definir a característica de Euler. Então a gente tem que assumimos que o posto da homologia é finito para todo I. Tá? Isso é uma consequência da variedade ser fechada. Para uma variedade aberta, isso não é necessariamente verdade. Porque você pode, por exemplo, pegar uma coisa com gênero infinito. Isso é uma variedade aberta. E a homologia aqui vai ser infinita, H1 vai ser infinito. Então, dá para mostrar que se a variedade for fechada, então o posto tem que ser finito. Tá. Uma das formas, para quem conhece a teoria de Morse, se a variedade for fechada, se ela for diferenciável, você pode escolher uma função de Morse, e aí ela vai ter que ter um número finito de pontos críticos, e isso vai estar relacionado com a homologia. Mas eu acho que dá para mostrar também no caso da variedade topológica, sem usar a teoria de Morse. Mas, bom, eu não vou entrar nessa questão no momento. Mas assumindo isso, então a característica de Euler está bem definida, que ela vai ser simplesmente a soma alternada do posto da homologia.
E pelo teorema dos coeficientes universais, o posto da homologia é a mesma coisa que a homologia com a dimensão em Q, ou em R. Né? Então, o posto da homologia singular é a mesma coisa. Bom, isso aqui é a parte livre da homologia, é a dimensão da parte livre. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que a dimensão de HI de M com coeficientes racionais. Tá? E agora, né, pelo teorema pela dualidade de Poincaré, esse espaço HI de MQ, ele é isomorfo ao H n menos I, onde n é a dimensão de M com coeficientes Q. E, de novo, pelo teorema dos coeficientes universais, agora para cohomologia, isso aqui, pelo teorema dos coeficientes universais, isso daqui é o dual da homologia. Né? Então, isso aqui é o dual de H n menos I de M com coeficientes em Q. Agora, o dual de um espaço tem a mesma... Isso aqui é um espaço vetorial sobre Q, então ele vai ter a mesma dimensão que o espaço. Na verdade, ele é isomorfo ao espaço. Então, esse cara daqui, ele é isomorfo também, Hn menos I de M com coeficientes em Q. Deixa eu escrever isso aqui melhor, na verdade. A gente pode fazer o coeficiente, teremos os coeficientes universais direto com coeficientes em Q. E você vai ter sempre um isomorfismo, porque o Q não tem torção. Então, a gente tem um isomorfismo. Bom, a gente tem isso aqui é para o teorema dos coeficientes universais para a homologia, e aqui é o teorema dos coeficientes universais para a cohomologia. Tá. E isso daqui, existe sempre um isomorfismo entre um espaço vetorial e o seu dual, se for de dimensão finita. E aqui, bom, isso não é canônico, mas, bom, existe um isomorfismo. Então, a conclusão é que esse espaço vetorial tem a mesma dimensão desse espaço vetorial. Né? Eles são isomorfos, logo, a dimensão de HI de MQ é igual à dimensão de HN menos I de MQ. E agora, bom, a única observação, né, é que essa soma é uma soma que vai de k igual a 0 até n. Como n é ímpar, essa soma tem exatamente um número par de termos. E eles aparecem com o sinal contrário. Né, então, portanto, a característica de Euler de M igual a 0. Tá? Alguma dúvida? Bom, agora vamos falar de uma outra consequência importante da dualidade de Poincaré. Bom, que é a seguinte. Vamos supor, né, seja M R orientada, conexa e fechada. Então, existe um pareamento que pega uma classe de cohomologia em HI, uma classe de cohomologia em Hn-I e leva num número do anel. Num elemento do anel. E que faz o quê? Né? Vai pegar uma classe de homologia alfa, uma classe de homologia beta. Bom, eu vou colocar direto, vai ser bilinear, então ela passa para o produto tensorial. E isso aqui é levado em... Bom, primeiro você faz o cup de alfa com beta. Isso aqui vai te dar uma classe de cohomologia, uma n classe de cohomologia, e depois você faz
você avalia com M. Tá? E um corolário da dualidade de Poincaré é que se R é um corpo, ou, por exemplo, Z, onde H Z mais HI de M é livre para todo I, então esse pareamento, que eu vou chamar de φ, é não degenerado. A gente tem uma aplicação... Bom, deixa eu escrever sem o tensor, que eu acho que fica melhor. A gente tem uma aplicação, uma transformação linear não degenerada. Tá? E por que isso? Isso é muito simples, na verdade. Todo mundo entendeu o que eu quero dizer? Isso aqui é porque, né, uma demonstração e observação de que quando você faz essa operação, né, quando você pega o cup de alfa com beta e depois você faz o pareamento com a classe de homologia M, isso aqui é a mesma coisa que você fazer M e o cap com alfa e depois você parear com beta. Esse pareamento daqui, né, é o pareamento da homologia com a cohomologia. Então esse pareamento aqui, né, é basicamente... Bom, isso aqui é o que leva... Eu escrevi isso na aula passada. É o que leva HK de M vezes HK de M em R. Você pega uma classe de homologia, uma classe de cohomologia e a cohomologia come a homologia. Isso não depende da escolha de representante. Então, esse aqui é esse pareamento daqui. Então, o que acontece, né? E isso aqui, basicamente, esse pareamento, ele induz você pode pensar na aplicação associada, no dual, né? Que vai de HK, bom, vou colocar o coeficiente em R, nos homomorfismos de HK de MR com coeficientes em R. Então, isso aqui é basicamente a mesma coisa que o pareamento que eu escrevi, que eu acabei de apagar. Então, você pega uma classe de cohomologia, isso aqui é levado num homomorfismo da homologia em R, ou seja, no elemento dual. Tá? Que é simplesmente o que ele come, né? Você pega uma classe de cohomologia, isso aqui é levado em φ desse cara. Não. Sem parênteses. Tá? E o que acontece é que, quando R é um corpo, ou quando você tem essa situação, ou quando R é Z e todos os HI são livres, então, pelo teorema dos coeficientes universais, isso daqui é um isomorfismo. Isso daqui é um dos mapas do teorema dos coeficientes universais. É o mapa da direita. Então, o teorema dos coeficientes universais para a cohomologia diz que esse mapa é sobrejetivo e que o núcleo dele é um ext. Um ext do HK-1. Então, se a gente tiver um corpo ou o HK-1 for livre, então esse cara aqui é um isomorfismo. Tá? Então, ele ser um isomorfismo significa que, basicamente, se isso daqui for zero para todo beta, então isso daqui é zero. Mas esse cara daqui é um isomorfismo. A aplicação que leva alfa em M cap com alfa é um isomorfismo pela dualidade de Poincaré. Então, é por isso que esse pareamento daqui é não degenerado.
Tá? Isso daqui, se a gente entendeu isso aqui, a gente pode, por exemplo, calcular a cohomologia, o anel de cohomologia de RP infinito. Ou de RPN, ou de RP infinito, de CPN, ou de CP infinito. Então, usando isso, né, a gente pode calcular, podemos calcular o anel de cohomologia de RPN com coeficientes em Z2, ou o anel de cohomologia de CPN com coeficientes em Z. Ou HPN também, se vocês quiserem. E como, né? Primeiro a gente usa a propriedade de que o produto cup está determinado para, se você pega alfa e beta na cohomologia, por exemplo, de RPN, Z2, onde alfa tem grau K e beta tem grau L. Então, o produto cup de alfa com beta, ele vai ser alguma coisa na cohomologia K mais L. Agora a gente vê, né, que o RPN, bom, se K mais L for maior do que N, então dá zero. Não tem nada para provar. Agora, se K mais L for menor ou igual a N, então, na verdade, esse produto daqui ele é determinado pela... Ele, na verdade, pertence à cohomologia K mais L de RPN, mas isso aqui é isomorfo naturalmente à cohomologia de RP K mais L. Então, basicamente, o que a gente precisa saber é se você pegar um gerador de HK e um gerador de HL, se esse cup aqui vai ser um gerador de HK mais L. Que HK mais L, porque as cohomologias de RPN são sempre Z2, então é só você saber se é um gerador ou se é zero. E aí, usando exatamente esse corolário, você vê que o cup de dois geradores vai ter que ser um gerador. Né? Porque isso tem que ser não degenerado. Esse pareamento tem que ser não degenerado. Então, vai ter que ser um gerador. E um argumento parecido vale para CPN com coeficientes em Z. Agora, você poderia ser não nulo e não ser um gerador, mas o mesmo argumento, né, para ser não degenerado, tem que ser um gerador. Né? Então, você pode aplicar o mesmo argumento e calcular o produto cup em CPN a menos de sinal. Bom, o sinal vai depender das orientações, então é um pouquinho mais sutil, mas a menos de sinal, você pode ver que, se você pegar um gerador de HK e um gerador de HL, então, quando você fizer o cup, isso vai ser um gerador de HK mais L, de CPN, com coeficientes em Z. Tá? E, bom, se você orientar tudo muito bem, né, você pode pensar, eu vou orientar usando o cup product. Então, tipo, você primeiro orienta o H1, né, que é a mesma coisa que dá uma orientação para 2 células, e aí você tem um alfa correspondente, que é o gerador daquilo ali. E aí você sabe que o alfa ao quadrado é um gerador de H2, o alfa ao cubo é um gerador de H... Não, o alfa ao quadrado é um gerador de H4, o alfa ao cubo é um gerador de H6, e assim por diante. Você pode usar isso para dar o isomorfismo com Z, se você não quiser fazer de outra forma. Ou você orienta inicialmente, né, de alguma forma, o CPN, e aí você vai ter um isomorfismo dado, né, de cada H2K para um Z, e aí você tem que mostrar que o sinal também bate. E aí é um pouquinho mais do que só esse pareamento ser não degenerado. Alguma pergunta? Bom, então vamos falar... uma outra coisa interessante, né? Uma vez que você calcule o produto cup, né? Só de você saber que, por exemplo, a CP4, a gente tem qual é a cohomologia, né? Isso aqui é um Z em grau 0, é um Z em grau 2, é um Z em grau 4, não, CP3, desculpa. E é um Z em grau 6. E a propriedade que a gente sabe, né, é que se você pegar um gerador desse cara, do H2, e fizer ele ao quadrado, vai ser o gerador desse cara, e fizer ele ao cubo, vai ser o gerador desse cara. A gente pode fazer a seguinte pergunta. Será que existe um outro espaço que tem a mesma cohomologia? Bom, eu posso dar um seguinte exemplo, né? Vamos considerar o produto wedge de S2 com S4.
Né? Qual é a vantagem disso? Né? Quando você faz um produto wedge, a cohomologia e a homologia se somam, né? pela sequência de Marre vetores. Então, esse cara daqui, né? Menos a homologia zero, que vai ser só Z. Então, esse cara daqui... Não, desculpa. Não, eu acho que eu quero fazer CP2. Não, CP3. CP2, eu paro aqui. Tá, então, qual é a coisa interessante desse cara daqui? Esse cara daqui ele tem a mesma cohomologia do que CP2, com coeficientes em Z. Né? Por quê? A cohomologia desse cara, ela vai ser, de novo, por causa o S2 vai ser Z e Z, e o S4 vai ter um... Não. Porque olha só, né? Deixa eu escrever essa cohomologia talvez melhor. Qual é a cohomologia de CP2? Deixa eu escrever assim, HK de CP2Z. Isso daqui é Z, se K é igual a 0, 2 e 4, e 0 se não. O que acontece quando eu olho para o espaço S2, o edge S4? Bom, a cohomologia desse cara, ela vai ser a mesma coisa, na verdade. Se eu botasse S2, o edge S2, eu teria que H2 vão ser... exatamente. H2 vai ser uma soma de dois E's, né? Pela sequência de Marre vetores. E não é o que a gente quer. Bom, isso aí vai ser diferente. Né? Se você pegasse S2, o edge S2, isso aqui seria Z em K igual a 0 e seria Z2 em K igual a 2. Então, a gente não quer isso. Então, se você pegar de S2, o edge S4, aí você vai ter Z em 0, você vai ter Z em 2, em H2, e você vai ter Z em H4. Certo? E você vai ter 0 se não. Certo? Tá com alguma dúvida? Tudo bem? Ah, tá. Pela sequência de Marre vetores, né? Se você pegar aqui um S2 e aqui você pega um S4, bom, não sei como desenhar um S4. Bom, vou desenhar igual. Vou chamar esse aqui de S4 e esse aqui de S2. Você pega uma cobertura com dois abertos, um que é uma vizinhança do S2, que vai até aqui, e um que é uma vizinhança do S4, que vai até aqui. Então, a interseção é contrátil, o que significa que de H1 para cima, todas as homologias vão ser simplesmente a soma direta dos dois. Das duas homologias. Então, H1, os dois têm homologia 0. Em H2, esse tem homologia Z, esse tem homologia 0. Em H4, esse tem homologia 0, esse aqui tem homologia Z. Tá? Então, você vai ter um Z daqui e um Z daqui. E de uma certa forma, esses dois geradores são completamente independentes. Né? Porque o Z de K igual a 2, ele é a homologia de H2. H2 de H2. E o Z de 4 é a homologia de H4. A homologia de S4, desculpa. Tá? Então, o que acontece? Você olha para esses dois grupos abelianos, e esses dois grupos abelianos são iguais. Só que a estrutura de anel que é diferente. Porque esse cara daqui, se você pegar o gerador, se você pegar o alfa, que é o gerador de H2, quando você fizer alfa ao quadrado, né, esse alfa ele é um gerador de H2, mas o H2 ele é o que é por causa de S2. Então, o alfa ao quadrado ele tem que ser o que é o alfa ao quadrado em S2. Isso aqui é isomorfo a H2 de S2. Então, o alfa ao quadrado, na verdade, ele tem que viver, né, inicialmente em H4 de S2.
né, o alfa ao quadrado em H2 de x, ele tem que ser a restrição do... Tem que ser o mapa induzido pelo alfa ao quadrado em H4 de S2. E H4 de S2, obviamente, é zero. A gente provou isso. Né? Então, esse gerador daqui, quando você pega ao quadrado, ele vai dar zero. Por outro lado, esse gerador daqui, quando você pega ele ao quadrado, ele não dá zero. Então, como grupo abeliano, esses dois grupos abelianos são iguais. Mas como anel, eles são diferentes. Isso prova, por exemplo, que CP2 não é homotopicamente equivalente a X. Então, isso aqui implica que CP2 não é homotopicamente equivalente a S2 wedge S4. Certo? Tá. Então, vamos continuar? Agora eu quero falar um pouquinho sobre variedade com bordo. Então, eu acho que vocês já sabem o que é uma variedade com bordo, mas eu vou falar, só vou escrever para quem não viu isso ainda, né? M é uma variedade com bordo se todo ponto de M possui uma vizinhança aberta, homeomorfa a homeomorfa a um aberto de Rn+, ou seja, isso aqui é o conjunto dos x1 até xn, tal que xn é maior ou igual a zero. Então, tem que ser... Todo ponto tem que ter uma vizinhança aberta que possui... que é homeomorfa a um aberto de Rn+. Né? Então, um aberto relativo, né? Claro. Um aberto desse espaço lógico. Então, eu posso estar aqui no interior ou eu posso estar aqui na fronteira. Tá? Então, uma coisa que dá para mostrar é que se o ponto for levado... Se você tiver um ponto que pode ser levado ao esse hiperplano, através de uma dessas cartas, então isso é bem definido. Né? Ou seja, ele não pode ser levado por uma carta a um hiperplano e depois não a um hiperplano. Isso é porque um conjunto dessa forma, ele não pode ser homeomorfo a um conjunto que está lá no interior. Levando, né, esse ponto aqui no interior desse círculo. Isso aqui não pode ser um homeomorfismo, por exemplo, porque se isso aqui for um homeomorfismo, então quando você tira esse ponto daqui, e quando você tira esse ponto daqui, tem que continuar sendo um homeomorfismo. Mas esse cara daqui ele é contrátil e esse cara daqui não é. Então, por exemplo, a gente vê que os pontos que são levados de fato no hiperplano, xn igual a zero, estão bem definidos. Isso aí define a fronteira. Então, usando essa definição, então se M tem bordo, é uma variedade com bordo, então você pode escrever M como a união do interior de M com o bordo de M.
onde o interior de M é uma variedade topológica sem bordo. Isso aqui é o conjunto dos pontos que são levados para uma carta. O conjunto dos pontos que possuem uma vizinhança aberta, que é homeomorfa a um aberto no interior do HN+, do RN+. Isso é o interior. E o bordo é o conjunto dos pontos que possui uma vizinhança que leva o ponto, uma carta que leva o ponto nesse hiperplano xn igual a zero. Tá? Então, eu acho que vocês já viram isso antes. Estou só meio que revisando a definição. E vê que eu não pedi estrutura suave, a princípio. A princípio, você não precisa de uma estrutura suave aqui. Tá. Então, tá. E o interior de M é uma variedade normal, sem bordo. Tá. Então, agora, né, a gente pode falar de orientabilidade, né, a gente pode falar da mesma forma que a gente definiu orientabilidade, uma variedade sem bordo, a gente pode definir a orientabilidade de uma variedade com bordo, simplesmente dizendo que o interior é orientável. Então, se M tem bordo, então M é orientável se o interior de M é orientável. E uma coisa que dá para verificar é que se M é orientável, isso implica que o bordo de M também é orientável. Isso aqui implica que o bordo de M também é orientável. E, na verdade, né, o bordo de M também é uma variedade suave. Também é uma variedade sem bordo. Tá? Outro fato que é trivial de verificar, bom, é quase trivial, é que o bordo de M também é uma variedade sem bordo. Tá? Então, agora a gente pode falar sobre a dualidade de Poincaré para variedades com bordo. Então, o teorema é o seguinte. Eu vou chamar de teorema porque é meio que uma generalização. E, bom, você pode dizer corolário do que a gente já fez, mas bom, o teorema é que se M é uma variedade compacta, possivelmente com bordo, e R orientável, então a homologia K de M relativa ao bordo é isomorfa à homologia N-K, com coeficientes em R. Tá? Então, agora é a cohomologia relativa ao bordo. E, bom, isso aqui inclui o caso em que M não tem bordo. Né? Isso aqui é uma generalização, porque se o M não tiver bordo, o bordo é vazio e a cohomologia relativa ao conjunto vazio é a mesma coisa que sem o relativo. Tá bom, como é que a gente demonstra isso? Bom, a primeira coisa para reparar é que a cohomologia... Eu vou parar, eu não vou ficar escrevendo R, não, vou deixar o R implícito. Então, R está implícito. A primeira coisa para reparar é que a cohomologia de M relativa ao bordo, isso aqui é isomorfo à cohomologia do interior de M com suporte compacto. E por que isso? Isso é pelo seguinte. Em primeiro lugar, existe um lema que diz que uma vizinhança do bordo é homeomorfa ao bordo vezes o intervalo. Tá? Então, um lema de... Existe uma vizinhança do bordo de M em M que é
homeomorfa a bordo de M vezes 0,1. Tá, então, aqui está a nossa variedade, M. Aqui está o bordo de M. E o lema diz que existe uma vizinhança do bordo dessa forma. Tá? Bom, isso aqui é bem padrão, vocês podem ver em qualquer livro. Na verdade, melhor do que ver em um livro é tentar demonstrar isso na mão. Se ficar muito difícil, no caso de variedade topológica, faz para variedade suave, que é um pouco mais fácil. Vocês podem usar o mapa exponencial, sei lá. Mas é uma coisa bem padrão. Basicamente, o teorema da vizinhança tabular. E esse cara daqui, né, claramente, ele se retrai para... Existe uma deformação por retração para o bordo de M. Bordo de M vezes 0. Então, a gente pode escrever, né, que o H, a gente sabe que o HK de M, bordo de M, é isomorfo ao HK de M, e agora bordo de M vezes 0,1. Tá? Agora, por excisão, eu posso remover o bordo de M dos dois. Então, por excisão, isso daqui é HK do interior de M vezes o bordo de M vezes o intervalo aberto 0,1. Então, o que eu fiz, né? Eu estou olhando para a cohomologia de M relativa a esse pedacinho daqui, onde aqui é aberto. Né? Então, agora eu peguei um compacto lá no interior desse negócio relativo e estou removendo dos dois. E o compacto é simplesmente o bordo de M. Então, eu removi o bordo de M daqui, e aqui eu removo o bordo de M vezes 0, que é o correspondente justamente ao bordo de M. Tá? Então, eu tenho isso aqui por excisão. Agora, na verdade, isso aqui é homeomorfo, ou isomorfo, desculpa, a Hn do interior de M vezes esse bordo de M vezes 0t, onde t é qualquer número de 0 a 1. Certo? Porque todos eles se deformam para o mesmo. Então, isso aqui é para todo t em 0, 1. Então, agora, né, isso daqui, né, repara que isso aqui nada mais é do que o interior de M menos um compacto. O complementar disso daqui no interior de M é um conjunto fechado, que isso aqui é aberto. E como a gente supôs que o M original é compacto, então isso aqui, esse fechado vai ser compacto também. Vai ser um fechado dentro de M, que é um compacto. Então, isso daqui, né, é um M menos um determinado compacto KT. E agora a gente pega o limite direto. A gente pode pensar, por exemplo, nesses KTs como sendo uma família. Né? A gente pode pensar no conjunto dos KTs como sendo... isso aqui é basicamente uma subfamília do conjunto de todos os K compactos. O conjunto dos KTs é um subconjunto do conjunto dos K compactos. E eles têm a propriedade, né, de que todo compacto que está contido no interior, nos compactos do interior, que todo compacto que está contido no interior de M, ele está contido em um KT para algum T suficientemente pequeno. Ou seja, se você pegar a sequência, se pegar o limite direto com relação a essa família, isso vai dar o mesmo limite direto com relação a essa família. Então, isso implica que a gente pode pegar o limite direto desse HK M menos KT, esse limite direto aqui em T, né, vai ser a mesma coisa que o limite direto se você pegar para todo K. Que é a mesma coisa que a gente mostrou na aula passada, que é a cohomologia com suporte compacto. Então, isso aqui é igual à cohomologia do interior
de M com suporte compacto. Tirar o parênteses do interior. Tá? Agora, esses mapas aqui, né, de KT, de um T para um outro T diferente, esses mapas são isomorfismos. Então, o limite direto é igual a qualquer um deles. É isomorfo a qualquer um deles. Então, esse limite direto vai ser isomorfo a esse cara daqui. A qualquer um desses, na verdade. Existe um mapa dele para dentro do limite direto, isso aqui vai ser um isomorfismo. Tá? Então, a conclusão, né, no final, é que o interior de M, a homologia com suporte compacto, a cohomologia com suporte compacto é isomorfa à cohomologia relativa, de M relativa ao bordo. Tá? E a segunda observação, bom, agora a gente pode dizer, né, que essa cohomologia de M relativa ao bordo é isomorfa à homologia do interior com suporte compacto. Isso aqui, pela dualidade de Poincaré normal, vai ser isomorfo ao Hn-K do interior. E agora falta a gente dizer que a homologia do interior é isomorfa à homologia da variedade. Falta a gente dizer por que isso daqui é isomorfo à homologia de M. Falta esse passo. Bom, esse passo não é muito difícil, na verdade. Por quê? Porque esse passo daqui, né, é equivalente a a gente pode olhar para a sequência exata, a gente pode olhar para o par interior de M, M. Então, quando a gente olha para esse par, isso aqui vai ter uma homologia, eu vou chamar de HJ, de M relativo ao interior de M. Tá. A gente tem que mostrar que isso aqui é zero. Se isso aqui for sempre zero, então isso aqui é um isomorfismo. Ou a inclusão do interior em M vai dar um isomorfismo. Tá? Pela sequência exata, longa. Então, por que isso aqui é zero? Bom, vamos olhar para essa homologia daqui, né? Isso daqui por excisão, a gente pode remover o complementar dessa tira. Tá? Então, a gente pode remover esse cara daqui. Então, removendo o complementar da tira, a gente vai ter que isso daqui é isomorfo a HJ de quê? Do bordo vezes 0,1 e o bordo vezes 0,1 aberto. Tá? Isso aqui é por excisão de novo. Mas é uma espécie de... você tirou meio que um outro... Bom, um outro compacto. É um outro compacto que a gente está tirando. Então, por excisão, aquilo ali vai dar essa cohomologia aqui relativa. E agora é basicamente trivial, né? Porque isso daqui, porque a homologia do intervalo 0,1 com 0 fechado relativo a 0,1, essa homologia daqui é trivial. Porque a inclusão desse cara daqui é uma equivalência homotópica. Isso aqui é uma equivalência homotópica. Tá, então, bom, na verdade, essa inclusão é uma equivalência homotópica. Logo, quando você multiplica pelo bordo de M, vai ser uma equivalência homotópica também. Tá? Na verdade, bom, isso aqui eu não sei se é uma equivalência homotópica. Isso aqui não, os dois são equivalentes homotópicos do ponto. Talvez seja melhor escrever dessa forma. Tanto esse quanto esse cara daqui são equivalentes homotópicos do ponto. Tá, então eles são
Então, isso implica que essa homologia relativa e essa homologia relativa tem que ser zero. Tá? Então, a conclusão é que a gente pode tirar esse ponto de interrogação. E esse cara vai ser a homologia do M inteiro, não só do interior. Alguma pergunta? Bom, um exercício para vocês verem é o seguinte. O HN de M relativo à fronteira, se M for conexa, vou assumir que M é conexa. Bom, isso aqui é homeomorfo a R, ao anel. Isso aqui é pelo argumento de limite, usando aquele lema fundamental que a gente usou pra caramba. Então, o exercício é mostrar que esse isomorfismo daqui ele é dado exatamente pela aplicação que leva uma classe de cohomologia alfa na classe fundamental de M, cap com alfa. Onde a classe fundamental de M é exatamente dada quando você pega o 1, a unidade no anel, e você vê que classe isso corresponde, você vai ter uma classe fundamental também. Tá? Então, não é muito difícil, é só vocês basicamente seguirem os diagramas, os limites diretos. Esse é o primeiro exercício. O outro exercício que é interessante também, que eu vou colocar na lista, é que se o bordo de M pudesse ser expressado como a soma, a união desconexa de duas subvariedades, né? Se o bordo for desconexo e você separar em duas partes, né? Na verdade, esses não precisam ser conexos, mas desde que A e B não se intersectem, então existe uma dualidade onde eu pego M relativo a A, isso aqui é isomorfo H, N-K, de M relativo a B. Ou seja, você pode quebrar o bordo. Se o bordo tiver mais de uma componente conexa, você pode quebrar o bordo e colocar um pedaço aqui e outro pedaço ali. Bom, agora vamos falar um pouquinho de interseção. Eu quero dar uma ideia para vocês da teoria de interseção. A gente vai continuar na aula que vem, falando sobre teoria de interseção. Mas eu vou dar uma ideia rápida, porque tem tudo a ver com dualidade de Poincaré. E eu falei que, bom, essa era a inspiração original do produto Cup, então deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, primeiro vamos definir o número de interseção. Então, seja M uma variedade fechada e orientada. Então, a gente pode definir o produto de interseção. Que vai pegar e conexa. Eu esqueci de colocar essa hipótese de conexa, fechada, conexa e orientada. Uma vez, alguém estava dando uma palestra e falou assim, estava falando sobre seja M uma variedade, não sei o que lá, Aí depois de um tempo alguém levantou a mão e falou, mas você não tem que assumir que é conexa? Aí ele falou, é lógico que é conexa, senão você teria falado de ser M duas variedades. Bom, mas eu vou colocar essa suposição de qualquer forma pra gente. Senão a classe fundamental não é só um Z, né? São dois Zs, ou o número de componentes conexas. Tá. Então, o produto de interseção é o seguinte, é basicamente a interseção, só que em homologia. Então, como é que funciona a interseção? Você pega uma classe de homologia, uma K classe de homologia,
uma L classe de homologia e você espera que isso aqui vai dar uma coisa em K mais L menos N. Tá. E como é que a gente define essa interseção? Bom, se você tem uma classe de homologia alfa e uma classe de homologia beta, o que você pode fazer? Bom, a gente pode fazer isso aqui completamente formalmente em homologia. Primeiro você pode olhar para o dual de Poincaré de alfa, o dual de Poincaré de beta, pegar o cup deles, e aí você olha para o dual disso. Então, a gente tem, né? Vamos lembrar que a nossa aplicação D, que vai de cohomologia, da cohomologia de M para homologia de M, e que é um isomorfismo. Então, você pode primeiro pegar D inversa de A, fazer o cup com D inversa de B. Isso aqui vai dar, né, isso aqui vai te dar uma classe de cohomologia N menos K, uma classe de cohomologia N menos L. Quando você fizer o cup, você vai somar isso. Vai ser 2N menos K menos L. E aí você pode pegar o D disso. Isso aqui vai te dar exatamente uma classe de homologia nessa dimensão. Ou seja, você pega duas classes de homologia, olha para o que elas representam em cohomologia, através da dualidade de Poincaré, pega o cup delas e volta para a homologia. Esse é o produto de interseção. Tá. Então essa é a forma, digamos, mais homologicamente simples de você definir. Agora, por que isso aqui é chamado produto de interseção? E agora vem um teorema. O teorema é o seguinte, né? Se alfa é a classe de homologia de N e beta é a classe de homologia de Q, onde N e Q são subvariedades suaves, orientadas, e tal que N intersecta Q transversalmente, então o produto de interseção de alfa com B é exatamente a classe de homologia da interseção. Tá. Bom, vamos ver exatamente o que isso significa, né? Em primeiro lugar, se eu tenho uma subvariedade, vamos tentar entender o que esse teorema está dizendo. Se eu tenho uma subvariedade de M, como é que isso define uma classe de homologia? Bom, se a subvariedade ela é suave e orientada, se N é suave, bom, ela não precisa ser suave a princípio, mas se M é orientada também, então a gente tem uma classe fundamental de N que é um elemento da homologia de N na dimensão de N. Não é? Então a gente pode pegar o mapa induzido pela inclusão de N em M. Então quando eu falo da classe fundamental de N como sendo uma classe de homologia em M, eu quero dizer realmente o I estrela da classe fundamental de N. Então esse cara daqui, né, ele é o I estrela desse cara daqui. Ou uma outra forma de você ver isso, né, você pensar em N como sendo uma variedade. Você pode triangular a variedade, bom, se ela é suave, ela é triangulável. Você pode triangular a variedade e pensar na soma de todos os simplexos da dimensão maior. Isso vai dar uma cadeia fechada. Então isso define uma classe de homologia. Tá? E a mesma coisa para o Q. E eu imagino que vocês aqui todos já viram topologia diferencial, então vocês sabem o que significa a interseção ser transversal. Isso significa basicamente que se aqui está N e aqui está Q, então para todo ponto da interseção, né, essa condição de se intersectar transversalmente, significa que para todo ponto x de N em interseção com Q, quando você olhar para o espaço tangente de N e o espaço tangente de Q, que a soma disso vai dar o espaço tangente da variedade inteira. Ou seja, que eu consigo gerar o espaço tangente da variedade inteira para todo ponto da interseção com os dois espaços tangentes.
Não precisa ser soma direta, só a soma. E essa condição é suficiente, né, pelo teorema da função implícita para dizer que a interseção das duas variedades vai ser uma variedade suave. Tá? Então, faz sentido, né? Se elas se intersectam transversalmente, então essa interseção é uma subvariedade orientada, e se as duas são orientadas, então a interseção tem uma orientação canônica, e logo vai ter uma classe fundamental. Então esse é o enunciado do teorema, faz sentido. Em particular, uma coisa que é interessante de ver é que essa interseção daqui, né, ou essa classe de homologia daqui, não depende do N e do Q, só depende da classe de homologia original. Ou seja, você pode pensar isso aqui como um enunciado de topologia diferencial. Né? Se eu pego duas variedades, duas subvariedades, e eu olho para a interseção delas. Duas subvariedades que se intersectam transversalmente, eu olho para a interseção delas. Então, a classe de homologia dessa interseção só depende da classe de homologia das variedades originais. Tá, então, isso é uma... Em particular, isso daqui é invariante por uma perturbação pequena. Se você pega uma isotopia pequena das subvariedades, essa interseção, esse número de interseção vai ser preservado. Tá? Corolário, né? Um corolário disso é que se o número de interseção de alfa e beta é diferente de zero, então para toda variedade, toda subvariedade orientada, aliás, se isso aqui for diferente de zero com coeficientes em Z2, né, se a gente tiver na homologia de M com coeficientes em Z2, ou seja, porque aí toda variedade ela é Z2 orientada, né, se M for uma variedade suave, e esse número de interseção for igual a zero, e diferente de zero para toda variedade, para todo HM em Z2, então, sempre que você representar alfa por uma variedade N e beta por uma variedade Q, N vai ter que intersectar Q. Isso é basicamente um resultado de topologia diferencial, mas que usa, né, uma propriedade homológica, uma propriedade muito simples. Se você pega duas classes de homologia que tem número de interseção não zero, então qualquer subvariedade que representar essas classes de homologia vai ter que ter interseção não trivial. Certo? Tá. Um exemplo interessante disso é se você olhar para a faixa de Möbius. Se você olhar para a faixa de Möbius, H1, né, da faixa de Möbius, vamos chamar isso aqui de X, com coeficientes em Z2, é um próprio Z2. Né, esse cara daqui, esse que é gerado por esse cara daqui. E, bom, não é difícil de calcular que, usando, por exemplo, a dualidade de Poincaré, ou usando o que vocês quiserem, se você pegar o gerador desse cara, ele vezes ele é não nulo. Então, isso aqui implica que se você pegar qualquer círculo que é não trivial em H1, então, se você pegar dois quaisquer que sejam geradores de H1, eles vão ter que se intersectar. Então, em particular, isso aqui implica que se alfa é igual a classe de um N e é igual à classe de um Q, então o N intersecta o Q. Tá, então isso é muito interessante, né? Em particular, quaisquer dois círculos que dão uma volta completa vão ter que se intersectar em algum ponto. Tá? Isso aqui, obviamente, não é verdade se você pegar um cilindro. O cilindro tem a mesma homologia, só que ele não tem essa propriedade daqui. Então, um exercício interessante é verificar essa propriedade, porque isso é fundamental para você dizer que
quaisquer dois círculos têm que se intersectar. Quaisquer dois círculos não triviais em homologia têm que se intersectar. Nesse caso daqui, né, a homologia, o H1 desse Y, ele também é Z2, só que agora alfa vezes alfa é igual a zero. Então você não tem esse problema. Você não teria uma contradição aqui, né? Porque você claramente pode pegar dois círculos que geram a homologia e que não se intersectam. Tá? Bom, vamos fazer a pausa agora. A gente volta daqui a 5 minutos. A cohomologia de de Rham, que eu acredito que todos vocês já viram antes. Talvez a primeira exposição de vocês com topologia algébrica foi através da cohomologia de de Rham, mas eu quero falar um pouquinho só para dar o contexto dela e demonstrar o teorema de de Rham. Vocês viram a demonstração do teorema de de Rham? No curso de análise de variedades? Não. O teorema de de Rham diz que a cohomologia de de Rham é isomorfa à cohomologia singular, com valores em R. Não. Não sabia a cohomologia, então não faz sentido ver o teorema de de Rham. Tá, então vamos ver. Primeiro, vamos definir a cohomologia de de Rham. Então vamos fixar M, uma variedade suave agora, né? E eu vou assumir, né, as duas propriedades, as duas suposições comuns, né, que a variedade é Hausdorff, que a gente sempre está assumindo, na verdade, para toda variedade topológica, e que, além disso, ela é 2 enumerável. A gente vai precisar disso em algumas partes do argumento para, por exemplo, construir partições da unidade. Né? Então, a gente assume que ela é sempre Hausdorff e 2 enumerável. São as nossas condições técnicas. E aí, dado isso, né, vocês sabem que a gente pode falar de formas diferenciais, então a gente tem o complexo de de Rham, que é o complexo das formas diferenciais com a derivada exterior. Então a gente sabe que a derivada exterior ao quadrado é igual a zero, isso aí vocês veem em qualquer curso de variedades. Logo, a gente pode definir uma homologia ou cohomologia. A gente chama de cohomologia porque, em geral, porque o D ele aumenta o grau, né? Então a gente normalmente pensa nas formas diferenciais como tendo o grau K, e aí o D aumenta o grau. Então isso a homologia desse complexo a gente chama de cohomologia. Então isso aqui vai gerar a chamada cohomologia de de Rham. Então isso aqui é o núcleo de D sobre a imagem de D. Tá. E o teorema de de Rham ele diz que essa cohomologia, né, isso aqui é um espaço vetorial sobre R, né, porque as formas diferenciais são... Isso aqui é um grupo abeliano, é um espaço vetorial sobre R, né, então essa cohomologia é um espaço vetorial sobre R. O teorema diz que a cohomologia de de Rham é naturalmente isomorfa à cohomologia singular com valores em R. Aqui repara, né, que eu estou fixando o anel que é o corpo dos reais. Eu coloquei uma barra adicional no R. Tá. Então esse é o teorema que a gente vai demonstrar agora. Então a primeira parte, na verdade, a gente tem que se restringir às cadeias suaves. Então a primeira parte, que eu vou só fazer um esboço, é a seguinte. A gente pode definir um complexo das cadeias suaves, que basicamente, eu vou chamar de C estrela S, isso aqui é o conjunto dos mapas vou botar um K aqui, de sigma K em M, que são suaves. Tá?
ou a gente precisa dessa suposição para poder integrar, por exemplo, né? Então, é claro que esse cara daqui, ele é um subcomplexo do complexo de cadeias singulares. Isso aqui é um subcomplexo. Você pegar a diferença, o bordo de uma cadeia suave, isso aqui vai ser uma cadeia suave também. Tá? Então, o primeiro fato é que essa inclusão ela é uma equivalência desculpa, o que eu quero dizer? Que essa inclusão é uma equivalência homotópica. Tá? Só um segundo, eu estou meio perdido aqui nas minhas notas. O fato é que essa inclusão é uma equivalência homotópica de complexos de cadeia. Ou seja, que existe um mapa indo na outra direção, então que a composição dos dois é homotópico à identidade. Tá? Então, é claro que aqui a gente tem a inclusão, né? Ou seja, vai existir uma forma, dada uma cadeia não suave, uma cadeia singular, de você aproximar isso daqui por cadeias suaves. Né? Vai existir uma forma canônica de fazer isso, de forma que, bom, a composição vai ser identidade nessa direção e na outra direção vai ser homotópica a identidade. Tá? Então, basicamente, mostrar que existe um mapa que existe um mapa que vai das cadeias singulares para as cadeias suaves, que é homotópico tal que a inclusão aqui vai ser homotópica à identidade. Então, é alguma coisa de aproximação. Tá? Então, esse fato eu não vou demonstrar, mas não tem nada muito misterioso, é alguma aproximação suave, né? de mapas contínuos. Você aproxima mapas contínuos por mapas suaves de alguma forma canônica. Então, isso aqui implica, né, que em homologia, essa inclusão vai induzir um isomorfismo em homologia. Então, isso implica que essa homologia das cadeias suaves, ela é isomorfa à homologia padrão. Então, pelo teorema dos coeficientes universais, a mesma coisa vale para a cohomologia com qualquer coeficiente. Então, pelo teorema dos coeficientes universais, a mesma coisa vai valer para a cohomologia singular, por exemplo, com coeficientes em R. Tá. Então, o que a gente precisa mostrar, né, é que a cohomologia de de Rham é isomorfa à cohomologia singular, a cohomologia suave. A gente precisa mostrar a segunda parte, é mostrar que a cohomologia de de Rham é isomorfa à cohomologia suave. Tá. E bom, de novo pelo teorema dos coeficientes universais, a cohomologia suave é a mesma coisa que o dual da homologia suave. Ou, bom, é isomorfa aos homomorfismos da homologia suave para R. Tá? Então a gente tem que mostrar esse isomorfismo, que a cohomologia de de Rham é isomorfo ao conjunto de homomorfismos da cohomologia suave com valores em R. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é que existe um mapa muito natural que vai daqui para lá. Esse mapa é dado basicamente pela integração. Então, a primeira coisa é que existe um mapa
que vai dar a cohomologia de de Rham. Bom, primeiro, vamos colocar o mapa no complexo, né? Então, existe um mapa que vai de ômega K de M para o conjunto de homomorfismos de C, K suave de M em R. E que mapa é esse? Bom, você pega uma forma diferencial e você integra a cadeia sobre ela. O que significa essa integral da cadeia? Né? Sobre os geradores, você define se sigma é um mapa suave, C infinito, vou colocar um S assim de suave, então a gente define a integral de ômega sobre sigma como sendo a integral do pullback de ômega sobre o simplexo. Tá? Então a gente estende isso aqui linearmente para tudo complexo. Então vai ter, de fato, um homomorfismo dessa forma. Tá? E agora, né, a gente pode ver que, pelo teorema de Stokes, o teorema de Stokes diz, né, que se a gente pega sigma, se sigma é o bordo de eta, então a integral sobre sigma de ômega é igual à integral de d ômega sobre eta. Então, pelo teorema de Stokes, isso aqui implica que esses homomorfismos aqui, esse homomorfismo, ele se estende a um homomorfismo em homologia, em cohomologia. Ele passa para a cohomologia. Tá? Então, isso aqui implica o quê, né? Que isso aqui induz um psi-til que vai dar a cohomologia de de Rham de M para os homomorfismos de HK de M suave para R. De novo, como é que você define isso aqui? É exatamente a mesma coisa que você faz para mostrar que existe um pareamento entre você singular e cohomologia singular. Né? Você pode dizer que isso aqui, que essa integração, que esse φ é um pareamento, né? Se você pegar uma forma diferencial e um sigma, a gente pode... Deixa eu reescrever isso daqui de uma forma mais... Esse psi, ele pode ser entendido, né, como o psi de ômega. Isso aqui é a integral de ômega ponto. Você pode reescrever isso daqui da seguinte forma, né? O psi de ômega avaliado a sigma. A gente pode reescrever isso aqui meio que usando a notação anterior como pareamento de sigma e ômega. Então esse pareamento é integral de ômega sobre sigma. Tá? Onde sigma é uma cadeia suave e ômega é uma forma diferencial, uma K forma diferencial. Então o teorema de Stokes, ele diz que d sigma ômega é igual a sigma d ômega. É isso que diz o teorema de Stokes. Que é basicamente a definição, né? Se isso aqui fosse uma cadeia, se isso aqui fosse uma cocadeia singular, essa seria a definição do cobordo. Mas aqui é um teorema, que é o teorema de Stokes. Então, por causa disso, a gente tem um mapa, esse pareamento define um mapa aqui também. Porque como é que você define? Você pega a classe de homologia de sigma e a classe de homologia de ômega, você define esse pareamento como sigma pareado com ômega. E você usa o teorema de Stokes para mostrar que esse número daqui, esse número real, não depende do representante sigma ou ômega. Tá? Então, esse pareamento aqui que dá lugar a esse homomorfismo. Então, esse homomorfismo aqui vai levar uma classe de homologia, uma classe de cohomologia, no pareamento de ponto com classe de cohomologia. Basicamente, exatamente a integral. Então, o teorema de de Rham diz que
esse psi-til é um isomorfismo. Então, o teorema diz que psi-til é um isomorfismo. Então, agora vamos demonstrar o teorema. A gente vai usar dois lemas. O primeiro lema é... Não, a gente vai usar um lema, que é a... O outro lema é praticamente trivial, mas um lema que não é trivial é a sequência de mais vetores para a cohomologia de de Rham. Então, se A e B são contidos em M, uma variedade, e se A e B são conjuntos abertos, então existe uma sequência exata, longa, natural, da seguinte forma. Eu tenho a cohomologia de de Rham da união, e ela vai na cohomologia de de Rham de A, soma direta com a cohomologia de de Rham de B, e depois vai na interseção. E agora aumenta o grau, né? K mais 1. E daqui para cá vem de HK menos 1 de Rham na interseção. Eu acredito que alguns de vocês já tenham visto a demonstração da sequência de mais vetores para a cohomologia de de Rham. Mas eu vou redemonstrar aqui porque não é muito difícil. E também eu acho que não é tão canônico assim de ver isso aqui num curso de variedades. Então vamos lá. Como é que a gente demonstra a existência dessa sequência exata longa? Bom, a gente já viu aqui inúmeras vezes que a forma natural de construir uma sequência exata longa é construir uma sequência exata curta de complexos. Então vamos construir primeiro uma sequência exata curta dos complexos, e o complexo aqui é o complexo das formas diferenciais. Então, a gente pode olhar para o seguinte complexo, para a seguinte sequência. Né? A gente pega as formas diferenciais na união de A com B. Agora a gente pega as formas diferenciais em A, soma com as formas diferenciais em B, são as formas diferenciais na interseção, e a gente tem uma sequência exata curta. Bom, a gente a princípio tem uma sequência, e a sequência faz o quê, né? A gente pega uma forma diferencial na união, e o primeiro passo é você restringe a A e restringe a B. De repente com sinal de menos aqui. E agora você pega uma forma, e o segundo mapa você pega uma forma em A e uma forma em B, eta e delta, e leva em eta restrito à interseção, mais delta restrito à interseção. Tá? Então, vamos ver que essa sequência é uma sequência exata, de fato. Na verdade, a gente tem que botar um zero aqui. Bom, claro que a gente sempre tem um mapa aqui. É óbvio que o que eu escrevi aqui é um complexo de cadeias, ou seja, se eu fizer duas delas consecutivas, dá zero. Eu defini esses mapas dessa forma. Tá? Isso aqui é óbvio, a única coisa não trivial de verificar é que se você compuser esse mapa com esse mapa, dá zero. Isso é óbvio. Tá, então a gente tem que verificar o quê? Primeiro que esse mapa daqui é injetivo. Tá bom, isso aqui, como é que a gente verifica que isso é injetivo? É óbvio, na verdade, né? Porque a gente tem uma forma definida, uma forma diferencial definida na união de dois conjuntos. Se ela for zero para todo ponto em A, e se ela for zero para todo ponto em B, então ela vai ter que ser zero para todo ponto em A união com B. Então a injetividade do primeiro mapa é trivial. Agora a gente tem que mostrar a sobrejetividade do segundo mapa. Ou seja, dado
dada uma forma diferencial na interseção, eu tenho como estendê-la a alguma coisa daqui que vai para a soma. Né? Então, o que você pode fazer simplesmente dada uma forma diferencial na interseção, você estende ela a uma forma em A e você pega a forma em B, 0. Então, para mostrar a subjetividade daqui, você pega uma forma diferencial, digamos, na interseção. E aí você estende eta a uma forma em todo A. E aí você pega a forma que você pega o elemento eta 0. Bom, vamos dizer, estende eta a um eta til. Então você pega eta til 0. E o eta til 0, como ele é a extensão do eta, ele vai se restringir ao eta na interseção, e o 0 vai ser eta mais 0. E uma coisa importante é que para essa extensão existir, né, não é uma coisa completamente óbvia, mas eu acredito que vocês viram esse tipo de argumento várias vezes no curso de variedades, que usa a partição da unidade, para você dizer que, bom, dado uma forma diferencial, uma função, né, num conjunto aberto, você pode estender para um conjunto aberto maior, de alguma forma qualquer. Então, você, por exemplo, pode fazer isso escolhendo uma função que seja identicamente 1 nesse conjunto, tem um suporte contido num conjunto um pouquinho maior só, e aí você define, você estende de alguma forma. Tá, então, essa parte, ela precisa de partições da unidade, por exemplo, ela precisa da condição de 2 enumerável. E a última coisa que a gente tem que mostrar é que o núcleo dessa função é igual à imagem dessa. É claro que essa imagem está contida nesse núcleo. Né? Então a gente tem que mostrar que o núcleo dessa daqui está contido na imagem dessa daqui. Então a gente tem que pegar algo em, né? Vamos pegar um eta e delta, tal que eta na interseção é igual a menos delta na interseção. Então agora a gente tem que mostrar que existe um ômega que se restringe a isso e que se restringe a isso. Né? Então, como é que a gente faz? Agora, de novo, a gente tem que usar a partição da unidade. A gente tem que mostrar que existe um ômega em HK que se restringe a eta em A e que se restringe a delta em B, ou a menos delta em B. Então a gente tem que mostrar que existe um ômega, uma forma diferencial em A união B, tal que ômega restrito a A é eta e ômega restrito a B é menos delta. Então, bom, isso aqui de novo é uma coisa bem clássica, é só você usar uma partição da unidade. Você pega uma partição da unidade que é restrita, uma partição da unidade subordinada a A união com B, e você consegue isso. Então, a gente pega F1 e F2, partição da unidade, subordinada a AB. Então a propriedade, né, é que F1 e F2 são funções na união, são a partição da unidade na união, subordinadas a AB. Então são funções maravilhosas porque ela tem a propriedade de que o suporte de F1 está contido em A, o suporte de F2 está contido em B, e F1 mais F2 é a identidade na união. Então, a construção desse tipo de função é não trivial, mas é uma coisa muito padrão nos cursos de variedade. Então, a gente constrói isso, né? E agora você pode simplesmente multiplicar F1 por eta
E, bom, você vai chamar, você vai dizer que ômega é... O que a gente faz? Bom, vocês terminam o argumento. Não é muito difícil, eu acho que daqui vocês conseguem terminar. Então, usando esse argumento da partição da unidade, você consegue construir uma ômega. E o importante, né, é que essa condição daqui vai dizer que essa ômega vai coincidir na interseção. Tá? Então, isso é fundamental. Então, basicamente, isso aqui mostra que essa sequência é exata. Tá? Então, a gente tem uma sequência exata curta e, claramente, pela definição, é fácil de ver que isso vai comutar, que esses mapas comutam com a diferencial de de Rham, com a derivada exterior. Então, a gente vai ter uma sequência exata longa em homologia, em cohomologia de de Rham. Tá? Então, esse é o argumento da sequência de Mayer Vietoris. Tá? Então, não tem nenhum mistério. O outro lema, né, que eu vou dizer recentemente um fato, que também é trivial, é que... Bom, isso aqui não é trivial, mas o fato que é trivial é que a cohomologia de de Rham de uma união disjunta é a soma direta da cohomologia de de Rham. Tá? Bom, isso aqui é porque se você pega uma forma diferencial numa união disjunta, então você basicamente tem uma forma em cada um. Né? Elas não se comunicam. As diferenciais também não se comunicam, nada se comunica. Então você tem de fato uma soma direta. Tá? Uma união disjunta finita. E é claro que vocês sabem que a mesma coisa vale para a cohomologia singular. Com qualquer coeficiente. E também suave, se você quiser. Tá, usando esses dois fatos, agora a gente pode provar o teorema de de Rham em M com uma espécie de indução, como a gente fez para a dualidade de Poincaré. É um pouquinho diferente, que tem um problema, mas... Lembre que como é que a gente provou a dualidade de Poincaré e também a existência de uma classe fundamental. A gente falou, olha primeiro, né, para um aberto convexo de Rn. E aí mostra nesse caso, para uma bolinha, para um aberto convexo. E a gente fez uma espécie de indução. Né? A gente pega depois uma união finita desses abertos, e aí a gente usa a sequência de Mayer Vietoris, e aí a gente teve que usar um argumento limite. Aqui o argumento limite não vai funcionar. Eu vou explicar por quê. E a gente vai ter que fazer uma coisa um pouquinho diferente. Então vamos demonstrar o teorema. Bom, o primeiro passo, né, como nos dois teoremas anteriores, da aula passada, da aula retrasada, é fazer para o caso de um convexo aberto de Rn. Então, o primeiro passo é mostrar que isso aqui vale, que o teorema vale, né, vou chamar aqui esse fitil, é um isomorfismo, se M é um convexo aberto de Rn. Bom, isso daqui é o famoso lema de Poincaré. Porque o que é, no caso de um aberto de Rn, o lema de Poincaré ele diz que a cohomologia de de Rham ela é sempre zero, a não ser para k igual a zero. Então, k igual a zero, ela é R, e para k diferente de zero, ela é zero. Isso aqui é basicamente dizer, né, que toda forma diferencial toda forma diferencial exata é fechada. Fechada é exata. Ou seja, o núcleo de D, né? Ou seja, isso aqui é equivalente a dizer que o núcleo de D é igual à imagem de D, desde que você esteja sobre ômega k, onde k é maior ou igual a 1. E no caso k igual a 0, é uma coisa simples, né, que você tem que verificar que, dados dois pontos, você consegue um caminho de um para outro e vai ter um isomorfismo vai ter os isomorfismos das zero formas, né, que são as funções. Basicamente, você dizer que... não, desculpa. No caso k igual a 0, é só você dizer... isso aí é basicamente dizer que as funções
fechadas são constantes, né? Que se df igual a zero, então f tem que ser constante. Como é conexa, você tem uma componente conexa. Então, uma função fechada é a mesma coisa que a escolha de uma constante. E você não tem imagem que vem de d menos 1. Então, isso é o caso k igual a zero. Tá? Então, isso aqui é funções constantes. Isso aqui é o lema de Poincaré. Tá. E nesse caso, né, qual é o homomorfismo? No caso, o único caso não trivial desses homomorfismos psi é o caso em que você vai de H0 de M para homomorfismo de H0 de M com coeficientes em R. E nesse caso, o que é integral de uma zero forma com uma zero cadeia? Simplesmente você avaliar a função. Então aqui você pega uma função e você leva em f da cadeia. Então, é óbvio aqui, né, que esse cara daqui ele é R. Isso aqui é dado por qualquer... Você pega qualquer cadeia de pontos, pega a soma dos coeficientes na frente dos pontos. Então isso aqui é, obviamente, um isomorfismo. Tá, beleza. Então, esse é o primeiro passo. Agora, né, a gente vai mostrar... Bom, o segundo passo é a gente mostrar que se o teorema vale, né, se psi-til é um isomorfismo. Eu vou colocar assim, se o teorema vale para A, B e para a interseção, então ele vale para a união. Então, o teorema vale para a união. Que é basicamente o argumento de indução finita. Tá? Então, como é que a gente vê isso daqui? Bom, a gente sabe que a gente tem duas sequências de Marr-Vietores, né? Uma para a cohomologia de de Rham e uma para a cohomologia singular. E as duas são naturais, né? Completamente naturais. Isso significa que se você colocar o diagrama de uma para outra com um homomorfismo de de Rham, esse diagrama comuta. Tá? Então, a naturalidade das sequências de Marr-Vietores implica que o diagrama comuta. O seguinte diagrama. O diagrama é basicamente você colocar as duas sequências de Marr-Vietores demora um tempo escrever isso tudo. Eu vou chamar esse isomorfismo, para simplificar aqui, vou chamar de psi-m. Vou indexar ele pela variedade. Esse é o homomorfismo de de Rham. Então a gente tem o homomorfismo de de Rham para a união, que vai na cohomologia singular de A união com B com coeficientes em R, suave, cadeias suaves. E aqui é a mesma coisa, né? HKS de A mais HKS de B e aqui HKS da interseção. Bom, aqui é o mesmo argumento que a gente fez na aula passada mais de uma vez, né? Então aqui a gente vai ter o psi-A e o psi-B e aqui a gente vai ter o psi-A interseção com B. Tá, então, a naturalidade das duas sequências de Marr-Vietores, de cima e de baixo, vai implicar que esse diagrama comuta. Isso aqui é mais fácil, na verdade, do que a gente usou na aula passada. Que eu não demonstrei, mas eu falei que tinha um diagrama complicado, que era comutativo, e não era óbvio ver que ele era comutativo. Eu deixei como exercício, para vocês verificarem isso. Nesse caso, não. Nesse caso, é bem trivial. É a própria naturalidade de todos esses mapas que mostram que esse diagrama é comutativo. Tá? Então, a gente tem um diagrama que é comutativo, e a gente supõe que o psi-A, o psi-B e o psi-A interseção com B são isomorfismos. Então, agora, pelo lema dos 5, o psi-A união com B é isomorfismo. Porque o psi-A união com B ele está sempre entre duas sequências. Né? Você vai ter o psi-A, psi-B, psi-A interseção com B, a mesma coisa do outro lado. Então, sempre você tem 5 mapas onde os dois de fora
de cada lado são isomorfismos e o do meio que você quer mostrar com isomorfismo. Então, pelo lema dos 5, o psi A união B é um isomorfismo. Tá, então, esse é o passo crucial da indução. Agora, né, isso aqui vai implicar que se eu pegar uma união finita de abertos convexos em Rn, então a união deles vai satisfazer o teorema de de Rham também. Né? Então, se eu pegar o próximo passo 3, se agora eu pego A1 até AN, subconjuntos de Rn que são abertos convexos, então o psi de A1 união com AN também é um isomorfismo. Agora é o mesmo argumento que a gente aplicou na aula passada e na aula retrasada. Né? A gente sabe que o psi de cada um deles é um isomorfismo, né? Que o homorfismo de de Rham é um isomorfismo para cada um deles, e a gente aplica um argumento por indução, né? Que se vale para A1 até AK, desculpa, o N é um N diferente do N. Quando eu pegar a interseção disso com AK mais 1, isso daqui é A1 interseção AK mais 1, união com AK interseção AK mais 1. Ou seja, se o teorema de de Rham vale para essa união e vale para essa união, quando eu pegar a interseção disso aqui, cada um desses elementos aqui vai ser um aberto convexo. Então, vai valer para essa união também. Né? Então, a gente, por indução, a gente mostra que vai ter que valer para a união de A1 até AN. Tá? Agora, o próximo passo, né? Lembra que o que a gente fez no caso dos teoremas, nos últimos 2 teoremas grandes? A gente falou, agora a gente pega uma sequência crescente de conjuntos que vai exaustar a nossa variedade. Que vai exaurir? Sei lá. Uma exaustão de conjuntos abertos para a variedade. Uma sequência numerável, por exemplo, deles. E a gente falou, aí você pega um limite direto e você usa o fato que a homologia, esses mapas comutam com limite direto, os mapas são naturais, blá, blá, blá. A gente usou essa linguagem. Mas agora a gente vai ter um problema. E o problema é que se você tiver uma sequência crescente de conjuntos, você fala, bom, a gente tem a inclusão e pela naturalidade, esses mapas vão comutar, você pega o limite direto, aqui vai dar problema. Porque o problema é que esses mapas que estão indo nessa direção, quando você olhar para a cohomologia, eles vão na direção contrária. Porque a inclusão vai induzir mapas em cohomologia, tanto de de Rham quanto singular, que vão na direção contrária. E agora a gente não tem mais limite direto. A gente vai ter um limite inverso. E o limite inverso agora não necessariamente mais comuta com a cohomologia, é muito mais complicado. Então esse argumento não vai funcionar. Ele funcionou para a dualidade de Poincare, ele funcionou para a homologia, para a gente mostrar a existência de uma classe fundamental, porque a homologia, você tem mapas na mesma direção e você vai ter um limite direto. E o limite direto comuta com a homologia, quando você escolhe bem essa sequência crescente. Agora, para a dualidade de Poincare, isso funcionou também porque a gente tinha um mapa que ia da cohomologia com suporte compacto para a homologia. E a cohomologia com suporte compacto tem aquele argumento que a gente usou na aula passada, que constrói mapas na mesma direção. E que fala que a gente pode calcular a homologia com suporte compacto, a cohomologia com suporte compacto, como um limite direto. Mas para a cohomologia de de Rham e para a cohomologia de singular normal, isso não é verdade. Então esse argumento aqui não funciona. A gente tem que pensar num outro argumento. E aí por isso que eu falei esse fato que a gente não usou, né, esse tipo de argumento na outra aula, que é o fato de que a cohomologia ela se quebra se você pegar componentes, se você pegar uma união disjunta. Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Né? Vamos supor que A é um aberto qualquer de Rn.
Então, a gente vai, ou seja, é uma variedade, a gente pode pegar, por exemplo, uma função própria. A ideia é basicamente a seguinte: a gente vai pegar o nosso conjunto A e a gente vai pegar conjuntos abertos cada vez maiores que vão exaurir, né, que vão gerar uma exaustão de A. E agora a gente vai considerar interseções. A gente vai considerar basicamente esse conjunto daqui, esse conjunto daqui, esse conjunto daqui e etc. Então a gente vai considerar primeiro uma união enumerável, infinita, uma união enumerável disjunta, e vai ver que o teorema vale para essa união enumerável disjunta, e depois a gente vai considerar uma outra, que é basicamente essa daqui, depois um outro conjunto aqui, e assim por diante. Então, bom, deixa eu escrever como é que a gente constrói isso aqui em geral, né? O que a gente faz, né? A gente pega uma função própria de A para R, e aí, dada uma função própria, a gente sempre pode construir uma função própria usando partições da unidade. E aí, a gente... Deixa eu achar aqui o argumento. A gente define a n como sendo a pré-imagem. Vamos supor que ela tem valores em R+, de 0 a infinito. A gente pega a pré-imagem de n mais 1. Então, isso aqui é a ideia de considerar essas faixas aqui, todas. Então, esse AN vai ser compacto. E agora a gente pode cobrir cada AN, a gente cobre com um número finito de bolas. Tal que cuja união está contida na pré-imagem de n menos meio e n mais 3 meio. 3 meios. Não, é aberto. A gente sempre pode fazer isso, né? Então, deixa eu ver se o desenho ajuda. A gente primeiro considera essa cebola, né? E agora, para cada fatia dessa cebola, a gente considera uma união, uma cobertura de abertos finita, que vai ser só um pouquinho maior do que a cebola, do que a fatia da cebola. Tá? Então, essa cobertura, né, ela vai ser um conjunto que eu vou chamar de UN, que é um conjunto aberto. Então, o N é um conjunto aberto. Ele é uma união finita de bolas. Logo, o teorema de de Haen vale em UN, né, pela propriedade 3. Logo, o teorema vale para o N. Tá. Agora, o que eu vou fazer, né? Agora, repara o seguinte. Apesar do o AN e o AN mais 1, eles se intersectam pouquíssimo. Mas o N e o N mais 1 se intersectam um pouquinho. Mas o N e o N mais 2 não se intersectam. Então, por causa dessa propriedade daqui, né? Bom, o N ele vai passar um pouquinho, mas se eu pegar o N e o N mais 2... eles não se intersectam. Então, se eu pegar a união de um N, de todos os caras pares, de todos os N's ímpares, cada uma dessas vai ser uma união disjunta. Então, se eu pegar
digamos que eu chamo de U par, a união de UN, onde N é par, e U ímpar, a união de UN, onde N é ímpar. Então, cada um desses dois vai ser uma união disjunta. Então, isso aqui, na verdade, é uma união disjunta, isso aqui é uma união disjunta também. Tá, então, agora a gente pode usar esse fato daqui. Na verdade, esse fato aqui vale também para uniões enumeráveis. Na verdade, é um pouquinho mais complicado, porque para uma união enumerável, bom, já que eu estou falando, deixa eu falar tudo. A união enumerável de AIs, né, para onde I vai de 0 até infinito, isso aqui não é uma soma direta, mas é um produto. Mas não tem problema, porque o outro também é um produto. Se você olhar para a cohomologia singular, você vai ter um produto. Que uma função cujo domínio é um conjunto disjunto, não, um conjunto disjunto enumerável, um conjunto disjunto infinito, ela vai ser, para cada ponto do conjunto vai ter um valor, né? Então, para cada componente conexa vai ter um valor. Então, isso aqui não é uma soma direta, é um produto. Mas, bom, isso é uma coisa que vocês precisam entender, mas eu não tenho mais tempo, então eu vou só falar. Mas, bom, não tem problema, né? Porque no final, a gente sabe que se cada um desses é um isomorfismo, então a aplicação que vai do produto no produto é um isomorfismo. Então, bom, isso quer dizer que o teorema vale para o par e o teorema vale para o ímpar. E aí você agora considera a interseção de U par com o ímpar. E, bom, não é difícil de ver que isso aqui também vai ser uma interseção de coisas, vai também ser uma união disjunta. Porque você vai ter que intersectar os caras consecutivos. Mas cada um desses vai ser coberto por um número finito de abertos e eles vão ser disjuntos entre si. Então, esse cara daqui também vai ser uma união disjunta, então esse cara daqui, o teorema também vale para esse cara daqui. E agora, de novo, usando o argumento, essa parte 2, o teorema, isso aqui vai valer para a união também. E a união, claramente, é igual ao conjunto A inteiro, porque isso cobre o conjunto A inteiro. Então, ou seja, a gente provou o teorema de de Haen para todo aberto de Rn. Agora, para finalizar, a gente tem que provar que vale para toda a variedade. Então, para provar que vale para toda a variedade, você substitui a primeira parte, né? Vamos dizer que, em vez de a gente ter mostrado que isso vale para um convexo aberto de Rn, você remove o convexo. A gente mostrou que vale para um aberto de Rn. E agora você joga isso na mesma máquina, mas todo lugar que tem convexo, você remove o convexo. Então, ou seja, vale para conjuntos abertos de Rn, então vai valer para uniões de conjuntos que são homeomorfos, que são difiomorfos a um conjunto aberto. E, basicamente, o mesmo argumento vai te dizer que agora você pega uma variedade qualquer, você pode pegar uma função própria e você vai cobrir com um número finito, não de bolas, mas de abertos, de Rn, de abertos contidos em uma carta. Isso aqui termina de demonstrar o teorema de de Haen. Tá? Alguma pergunta? Bom, então vamos parar por aqui.